Nós temos vários arquétipos, né, no nosso, é um conteúdo inconsciente nosso, que aqui a gente faz um movimento de trazer para a consciência. Então, 7 deusas, se a gente contar Hecate, são 8 deusas, que definem características essenciais de cada mulher. Então a gente tem as mulheres magnéticas, a gente tem as mulheres puras, a gente tem as mulheres sublimes, as mulheres nutridoras, as mulheres sensatas, as mulheres valentes, as soberanas. Né? São características essenciais. Se você quiser saber sobre cada uma delas, a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre cada uma dessas deusas. E aí a gente tem a mesma coisa em relação à psique masculina. Então a gente tem homens que são mais racionais, homens que são mais emocionais, homens que são mais corporais, outros que são mais artesãos. A gente tem os mais estratégicos, os mais paternais, mais garotões. Tudo isso está ligado àquele conjunto de traços de personalidade associadas a cada um dos arquétipos. Por que a gente precisa saber isso? Bom, primeiro, porque são potencialidades nossas, que a gente precisa dar vazão, porque a gente aprendeu socialmente, familiarmente, religiosamente, enfim, que não é legal. E que é, mas na verdade a gente precisa entender que é legal porque é a nossa natureza. A gente vai conseguir conquistar muito mais coisas na nossa vida a partir do momento que a gente integrar esses fragmentos. E o outro aspecto é justamente o preenchimento pessoal. O que faz um homem feliz, o que faz um homem se sentir atraído por uma mulher, o que faz um homem conquistar coisas no trabalho, não é a mesma coisa que faz o outro homem ser feliz, não é a mesma mulher, não é o mesmo trabalho. Então, quando você entende qual é a organização que você tem na sua psique, qual que é o seu arquétipo, você entende quais são as escolhas que você tem que fazer ativamente para ser uma pessoa mais feliz. No nosso mundo, no mundo masculino, a gente tem duas máximas. Uma é, você tem que aumentar o legado que o seu pai deu, né? Quando você tem um pai que construiu algo muito grande, você tem uma obrigação moral de aumentar esse legado. Ou, se você, o pai, não construiu o legado, você tem uma obrigação moral de construir um legado porque o seu pai não construiu. E tem arquétipos que eles são ligados a isso mesmo. Mas não quer dizer que todos os arquétipos sejam dessa forma. E muitas vezes, assim como nas mulheres, muitas são obrigadas a ser Hera ou são obrigadas a ser Deméter, porque querem que fiquem em casa, querem que sejam cuidadoras, né? Muitas vezes um homem larga a sua mãe para se relacionar com uma mulher para ter outra mãe, né? E a gente também não tem que ter essa obrigatoriedade de ter que construir um legado. Que legado é esse que a gente tem que construir? É um legado para um arquétipo Zeus? Quem que você tem que ser? Você tem que ser o filho do pai que é bom em todas as matérias? Você tem que ser bom no esporte? Você tem que ser bom em filosofia? Você tem que ser bom em tudo que aparece, em física, em química? Se você é hoje a gente entende que existem várias inteligências também, né? Eu sempre tive uma inteligência sinestésica muito boa. Nunca fui direcionado a buscar isso. Porque não é intelectual, não é algo que vai construir um futuro grandioso, né, teoricamente. Muitas vezes a gente tem que se moldar ao que querem. Eu acho que você entender os arquétipos, você começa a entender que o que você faz, aquilo que você ama, aquilo que você gosta, não está necessariamente errado. Você tem um caminho, você tem uma busca. Os arquétipos dos deuses, eles se dividem em dois grandes grupos, né? Então nós temos os deuses paternais, que são os Zeus, que é o deus, né, dos céus, o deus do mundo racional, né, que hoje, no entendimento que a gente tem hoje, na nossa sociedade ocidental, é o grande deus, né? O engraçado é que ele é o deus de tudo. Quando houve a divisão do Olimpo, ele assumiu tudo que o ar tocava, né? E o mais engraçado é que você olhando na forma mais esotérica, o ar tem a ver com o pensamento. A gente tem uma hipervalorização do racional, né? Isso vem por conta de toda essa história que foi formada, né? Essa metodologia que foi formada, e hoje a gente entende que Zeus é o grande Deus, né? É o que está nos céus, é o que está no campo das ideias, né? Que é algo que precisa ser também desmistificado. Óbvio que Zeus tem o seu valor, a racionalidade tem um valor imensamente importante para a sociedade, mas ela não é única
e ela não é a principal, né? Isso que a gente precisa desmistificar. E é a forma de um arquétipo emocional conseguir sair de algumas armadilhas. Sim, exatamente. Quando a gente pensa em complementariedade, né, a gente sempre vai ganhar nisso, porque a gente sempre vai ver oposições. Oposições dentro dos arquétipos masculinos, oposições dentro dos arquétipos femininos, oposições entre a própria energia feminina e masculina já gera uma oposição. Então a gente precisa muito entender que não pode ser uma sobrepondo a outra, mas a gente tem que entender que elas são opostas e complementares, né? Que uma faz um trabalho importante pela outra, né? E aí sim a gente fala de equilíbrio. A gente tem Poseidon, que é o deus dos mares, né? Que eu já falei muito sobre a água aqui, o feminino, e a gente sabe que o feminino é o campo das emoções, né? Então ele é um arquétipo paternal, mas ele é um arquétipo que governa o campo das emoções. Então ali tudo que está ligado a esse campo é o que é o lugar deste homem que tem esse arquétipo dominante, que é o pai dos mares. O arquétipo de Hades, que é o deus dos mundos inferiores. O que é os mundos inferiores? É o inconsciente, é aquilo que está oculto, né? É a parte de baixo, é a parte subterrânea. É aquilo que você não quer que ninguém saiba. Muitas vezes, que nem você mesmo sabe, né? Então, o Hades, ele vai governar, ele é um dos patriarcas ali desse mundo mais inferior, e cada um tem o seu papel na humanidade, cada um tem o seu mérito, cada um tem a sua sombra, né? Lembrando que é um mundo inferior não quer dizer que é um mundo que não tem valor. É um mundo que é a contraparte do que é visto, né? Exatamente. Ou seja, o arquétipo de Hades é um arquétipo muito importante para você olhar para você fazer aquela sua busca interna. Entrar em você, entender o que está acontecendo, é isso que eu quero, esse mundo está me fazendo feliz, né? Eu estou me sentindo bem com esse caminho que eu escolhi ou que escolheram para mim. Os pais, e aí a gente tem um segundo grupo, que são os filhos na mitologia, né? Os filhos, eles não são regentes, mas eles eram associados a lugares e contextos. E esses filhos, eles são divididos em filhos renegados, filhos prediletos e filhos em ambivalência, digamos assim. Os filhos prediletos de Zeus eram aqueles mais parecidos com o pai, né? Então são homens mais ligados à racionalidade, mais que sabem se mover melhor, né, no mundo patriarcal, né? Que não se deixam dominar pelas emoções, né? Sim, são aqueles mais dentro do estereótipo do que é esperado, né, do homem, socialmente falando. Então a gente tem Hermes, que é o mensageiro, que é o deus viajante, que ele circunda, né, o mundo, tanto o mundo mental, o mundo dos céus, como das profundezas. Hermes, ele tem livre acesso, né? Ele tem facilidade de circular entre os mundos. Volta, né? Tem Apolo. Apolo é o filho perfeito, né? É o que segue verdadeiramente o legado do pai. É aquele símbolo do primeiro filho, né? Que vai bem nos estudos, vai bem na escola, é o capitão do time, é o cara que se dá bem com as garotas, né? É o que o pai olha e o coração se ilumina, né? Porque ele é o legado do pai, sim. Ele é o deus do sol, ele é o legislador, ele é o pai da medicina. Vem os emocionais. Que são os renegados, né? Que eram aqueles que refletiam aspectos do masculino, ou seja, aspectos do pai. Que ele não queria que as pessoas vissem. Exato, né? Então aí a gente tem o campo das emoções e o campo do corpo. E a gente vê esse conflito muito forte em homens que têm filhos assim, né? Porque ele vê no filho aquele aspecto emocional que ele não quer enxergar que ele tem aquilo, né? E por isso que ele fica muito bravo. Normalmente há muitos conflitos de pais e filhos quando é dessa forma. Uhum. É importante que a gente entenda que isso é um conceito social, né? Que se formou ao longo dos anos. A gente está numa sociedade patriarcal, né? Que valoriza essa
essas coisas, esses valores, como se esses valores fossem superiores. Mas quando a gente volta na ancestralidade, estuda outras sociedades, outras comunidades, a gente estuda o paganismo, a própria cultura tribal, enfim, você vê que, né, por exemplo, você traz muito questões da cultura nórdica, que era uma cultura guerreira. Então, olha só que doido, que interessante. Na mitologia nórdica, o B me falou que o deus principal é Odin, que é o deus da morte. E ele é o que traz, inclusive, as runas, né? O princípio rúnico, ele traz o conhecimento oculto, né, para todos. Ele seria, na minha visão, Hades. Entendi. Olha que doido, né? Então lá na cultura nórdica ele é fomentado. Talvez o filho renegado de Odin seja Apolo, né? Tipo, não existe melhor ou pior, né? Existe a nossa sociedade que espera algo de nós. Como a gente vive numa sociedade ocidental, patriarcal, racional, cristã predominantemente, né? A gente tem certos padrões e certos estereótipos, né? Que se você tá dentro desses padrões, muito que bem, tá? A vida tá mais fácil de navegar. Mas se você não tá, complica, né? Então é importante a gente entender que não existe demérito. Não quer dizer também que se você for um arquétipo Apolo, um arquétipo Zeus, você também não vai ter problemas. Isso não existe também. Porque você sempre vai ter que se moldar ao que você acredita que a sociedade quer de você. E na maior parte das vezes, ou acredito que sempre, a sociedade quer de você aquilo que ela quer, não aquilo que é melhor para você. Então todos têm potencialidades e têm sombras. Então a gente precisa entender isso dentro da gente pra gente poder ser mais feliz, pra gente poder trazer pro mundo o que a gente veio fazer no mundo, né? Aí a gente tem os renegados, que ao contrário dos irmãos, eles não se expressavam pelo racional, eles usavam o corpo. Então a gente tem Ares, que é o deus da guerra, então ele é corporal, e Hefesto, que é o deus da forja, né? Que ele ficava lá no vulcão, então ele é aquele homem artesão, mais criativo, né? Que fica mais introspectivo. A gente tem Dionísio, que é o deus do êxtase, é o deus do vinho, ele é o último filho. Ele é o boêmio. Ele é o boêmio. Ele, na mitologia, foi Zeus que terminou de criar. Na verdade, ele é um filho que deixa o pai mais paternal mesmo. Duas vezes nascido. Exatamente, mais cuidador, né? Ele traz o lado mais feminino de Zeus no nascimento dele. Numa cultura de deuses celestes, lembrando que celeste é o racional, como ocorre nos patriarcados, tudo que é terrestre é depreciado ou oprimido. A mãe terra, sentimentos apaixonados, instintos, o corpo, as mulheres. Então, a gente tem que entender que lá no fundo a gente carrega, mesmo que você pense assim, não, mas eu não sou essa pessoa e tal, mas assim, isso tá em você, porque isso tá em mim, isso tá nele, a gente tá reconhecendo isso o tempo inteiro, né? E mais do que pensar sobre o social, você tem que pensar primeiro em como isso está refletindo em você, nas partes suas que você está anulando, porque você aprendeu, e não foi nessa geração, né? Todos os seus ancestrais vieram aprendendo de que o que é bom é o celeste, é o racional, né? O que é controlável. Só que aí a gente perdeu muita coisa nessa história toda, que é o que nós estamos aqui tentando resgatar em nós e com vocês. Bom, então se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, manda esse vídeo para algum deus que você acha que pode se identificar. Se você quer saber mais sobre o sagrado masculino, comenta aqui. Valeu!